para a realização do painel 2 com o tema Confisco Alargado, anunciamos, como presidente da mesa, o senhor ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior, e como painelistas, a senhora desembargadora federal Salise Sanchoteni, doutora pela Universidade Autônoma de Madrid, e juiz auxiliar da Presidência do Supremo Tribunal Federal e da Corregedoria Nacional de Justiça. Integrou o Gabinete de Gestão e presidiu o grupo jurídico da ENCLA. E recebeu o diploma de mérito COAF pelo trabalho realizado na área de combate à lavagem de dinheiro, bem como a professora Marta Saad, professora de Direito Processual Penal na Faculdade de Direito da USP, mestre e doutora em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo, ex-presidente do IBCRIM, presidente da Rede Ibero-Americana de Advocacia Criminal e advogada sócia responsável pela área de penal empresarial de Veirano Advogados. Com a palavra, o senhor ministro Sebastião Reis Júnior. Boa noite a todos. Boa noite, ministra Maria Tereza. Boa noite, ministro Rogério Schietti, desembargadora Salise, doutor Daniel, doutora Marta Saad e o nosso convidado, doutor Leonel Gonzalez. É um grande prazer estar aqui, dando continuidade à primeira jornada de Direito Penal e Processual Penal organizado pelo Conselho de Justiça Federal junto com o Superior Tribunal de Justiça. O tema que será objeto dessa primeira parte, né, da noite de hoje, é a questão do confisco alargado. Ou seja, é um instituto que eu acredito que a intenção, na verdade, é de atacar as organizações criminosas por um outro... Ou seja, não só as pessoas físicas da organização criminosa, mas também a sua própria estrutura, ou seja, atacar a questão financeira das organizações criminosas. E, com isso, diminuir a sua capacidade de atuação, inclusive de reiteração. Ele já se encontrava presente, né, ou seja, na própria proposta do projeto anticrime, e sendo que, na verdade, quando no projeto anticrime havia até uma referência também a uma ação de extinção de domínio, né, que acabou não sendo aprovada, ou seja, acabou predominando muito exclusivamente a questão do confisco, que, aliás, ou seja, apenas uma primeira observação, acho que pode até permitir uma situação meio contraditória no futuro, ou seja, com a absolvição, eventual absolvição dos investigados, dos réus, mas com o reconhecimento, talvez, até de um enriquecimento ilícito. Né? Ou seja, nós vamos ter uma situação meio estranha no processo. Bom, mas vamos ao início, ou seja, né, pelo que eu tenho aqui, a primeira a falar, a desembargadora Salise. Desembargadora, só tem a palavra, o prazo é por 25 minutos. Obrigada, ministro. Eu cumprimento as autoridades que compõem a mesa, ministro Sebastião Reis, que generosamente presidirá os trabalhos deste painel, as minhas saudações à professora Marta Saad, que integra a equipe de coordenação geral desta jornada, e aí já cumprimento também os demais coordenadores, ministra Maria Tereza de Assis Moura, ministro Rogério Schietti, o juiz federal Daniel Mercanati Barbosa, meus cumprimentos também ao doutor Leonel Gonzalez, que nos faz companhia neste momento. Quero dizer que é motivo de grande alegria dividir este painel com a doutora Marta, que tem uma atuação destacada na área do direito penal e econômico, e na esfera acadêmica também possui trabalhos na área das medidas assecuratórias. E eu também não poderia deixar de registrar, ministra Maria Tereza, a minha enorme satisfação de integrar um painel preponderantemente feminino, o que nós sabemos é raro ainda nos eventos jurídicos, então, duplamente feliz de estar neste evento esta noite. Eu iniciarei a abordar o tema pelos antecedentes históricos, para entendermos como é que nós chegamos até aqui, qual o caminho percorrido pela legislação que introduziu no nosso ordenamento a figura do confisco alargado de bens. A origem do confisco alargado remonta aos anos 70 no direito estadunidense, e lá surgiu para melhor combater o crime organizado, os crimes de tipos mafiosos e o narcotráfico em especial.
Com o passar dos anos, houve uma ampliação do uso da expressão recuperação de ativos, também para políticas anticorrupção, e, de modo geral, a toda aquela criminalidade que revela lucro, né? Então, a chamada criminalidade econômica. A justificativa para ampliar as possibilidades de recuperação de ativos para a maioria dos países que adotaram o confisco alargado se centra basicamente em 2 aspectos. O primeiro é o mencionado pelo ministro Sebastião agora há pouco: estrangular os recursos financeiros das organizações criminosas, impedindo que esses recursos voltem a irrigar outras condutas ilícitas ou mesmo aparentemente ilícitas que tenham sido oriundas de dinheiro reciclado. E, por outro lado, aplicando o lema da Estratégia de Recuperação de Ativos da União Europeia, desde que houve a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho quanto aos produtos da delinquência organizada, que é o de garantir que o delito não resulte proveitoso. A medida tem suporte em diplomas internacionais que foram firmados e internalizados pelo Brasil e que trataram da necessidade dos países reforçarem os instrumentos de apreensão de bens, em especial as convenções internacionais de Viena, de 98, que é contra o tráfico de drogas, a de Palermo, do ano 2000, contra o crime organizado transnacional, e a de Mérida, de 2003, contra a corrupção. E eu aqui reproduzo o texto da Convenção de Viena, no artigo 5º, item 7, que diz que cada parte considerará a possibilidade de inverter o ônus da prova com respeito à origem lícita do suposto produto ou outros bens sujeitos a confisco. Nessa esteira, a União Europeia, em 2005, conclamou os países membros que adotassem uma das 3 modalidades de perda alargada que estava prevista na Convenção de Viena. Porém, houve, ao longo dos anos, muita dificuldade de harmonização entre os países que compunham a União Europeia, e isso se revelou efetivamente na falta de cooperação jurídica em determinados momentos entre os países do grupo, porque as legislações não correspondiam exatamente. Então, a União Europeia editou uma diretiva, a Diretiva 42 de 2014, que levou à subsequente alteração e adaptação da legislação de diversos países que compunham o bloco. A diretiva do Parlamento, no artigo 5º, instou os países a adotarem as medidas necessárias de persecução patrimonial para reprimir condutas criminosas consideradas lucrativas ou que tragam ao criminoso um benefício econômico, inclusive quando, diante das provas disponíveis, se verifique que o valor dos bens é desproporcionado em relação ao rendimento legítimo da pessoa. Essa diretiva ainda descreveu um rol de crimes que estariam sujeitos ao confisco alargado, mas também considerou a possibilidade dos Estados-membros estenderem o Instituto a outras infrações penais, cuja pena máxima não seja inferior a 4 anos, e assim incentivando a que fosse aplicado o confisco alargado a um rol aberto de crimes. Nós, no Brasil, adotamos esse modelo do rol aberto de crimes. Aliás, a diretiva sugeriu aos Estados-membros a incorporação de diversas modalidades de confisco ampliados em relação ao que vinha na Convenção de Viena. Então, lá estabeleceu o confisco direto, o confisco por equivalência, o confisco sem condenação, o confisco ampliado e o confisco de terceiros. Na mesma linha também, nós temos a recomendação número 3 do GAFI, o Grupo de Ação Financeira Internacional sobre Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. Essa recomendação data do ano de 1990 e diz que os países deveriam considerar a adoção de medidas que permitam o confisco de tais produtos ou instrumentos sem que seja exigida a condenação criminal prévia ou que exijam que os criminosos demonstrem a origem lícita dos bens supostamente passíveis de confisco. O Brasil é membro do GAFI desde o ano 2000, e em 2011 o GAFI esteve no Brasil fazendo a avaliação de todos os requisitos que se exigem nas 40 recomendações para que o país esteja em conformidade com as recomendações do GAFI. E destacou, entre os achados aqui, o baixo número de confiscos existentes no Brasil, considerando o tamanho da nossa economia e o alto risco de lavagem de dinheiro aqui no país. Assim, desde 2003, quando iniciou a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, que é coordenada pelo Ministério da Justiça, mas que engloba mais de 70 instituições dos 3 poderes, já havia o debate sobre a necessidade de atualizarmos a nossa legislação para adotar mecanismos mais efetivos de enfrentamento à criminalidade econômica organizada e, em especial, à criminalidade que atua de forma empresarial. Assim, no âmbito da ENCLA, foram criados 2 projetos de lei tratando da ação civil de extinção de domínio, que o ministro Sebastião mencionou agora há pouco.
E essa ação civil, ela foi inspirada no modelo dos Estados Unidos e do México, com o objetivo de expropriar os bens do acusado no âmbito civil, independente da ação penal que fosse proposta ou não. E esses dois anteprojetos foram resultantes de metas que apareceram na ENCLA em anos repetidos, em 2005, em 2010, em 2011, porque não se chegava a um consenso exatamente, ministro Sebastião, quanto a qual o modelo que nós gostaríamos de adotar no Brasil. A ação de extinção de domínio, ela passaria por inúmeros problemas, a começar por um de ordem constitucional, que como regra veda o confisco, excetuado para fins penais, e nos casos de constatação de trabalho escravo e plantação de drogas, até mesmo questões de legalidade. Então, esse projeto não avançava, porque encontrava muito óbice dentro do governo, dentro do Poder Executivo e também junto ao Congresso Nacional. A perda alargada, então, ou confisco alargado, tornou-se possível esse ano, a partir do advento do pacote anticrime, que introduziu o artigo 91A no Código Penal, que estabelece que, na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Dizendo de outra forma, havendo incompatibilidade entre o patrimônio que o Ministério Público prova ser do acusado e os ganhos lícitos por ele declarados, presume-se que são provavelmente oriundos das práticas criminosas anteriores àquelas pela qual ele está sendo condenado. É uma presunção juris tanto, que admite prova da defesa em contrário, e se distingue do tradicional confisco que nós tínhamos, o confisco clássico, porque exatamente prescinde de um nexo instrumental com o crime pelo qual o réu foi condenado. Então, os requisitos do confisco alargado seriam a condenação por uma infração que comine pena máxima superior a 6 anos e a indicação na denúncia de parte do Ministério Público de qual a diferença apurada entre o valor do patrimônio do réu que foi identificado e o valor compatível com o rendimento lícito declarado por ele junto aos órgãos oficiais. E aqui nós temos que entender que é o que existe nos sistemas oficiais da Receita Federal, né? Esses bens ainda podem estar no nome de terceiros, né, ou do próprio condenado. O critério adotado pelo legislador brasileiro foi o critério econômico de patrimônio, porque no parágrafo 1º desse mesmo dispositivo se estabelece que estão abrangidos todos os bens de que seja titular, tenha o domínio, ou seja beneficiado direto ou indireto na data da infração penal, ou ainda aqueles recebidos posteriormente ou transferidos a terceiros, ainda que a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória. O Estado legislador, ao escolher um modelo de persecução penal, ele pode tanto dosar a intensidade das penas corporais, como ele também pode agregar à repressão pretendida outros instrumentos eficazes de cunho patrimonial, como é o caso do confisco alargado. Assim, eu destaco que outras reformas pontuais já no Brasil, antes de nós chegarmos ao confisco alargado, também por influência das convenções internacionais incorporadas, trouxeram pequenas mudanças quanto à perda de bens do condenado em relação ao confisco tradicional que nós tínhamos. Em 2012, o artigo 91 do Código Penal acrescentou a possibilidade, no parágrafo 1º, de se decretar a perda de bens do patrimônio lícito do condenado. É o que nós chamamos de equivalente ao produto do crime, confisco por equivalência, ou mesmo alguns na doutrina chamam de confisco subsidiário, ou seja, de bens que não estão associados à prática criminosa, mas que equivaleriam àquilo que se sabe que foi auferido com a prática do crime, mas que não foi encontrado. É a primeira vez que a nossa legislação prescinde desse nexo de causalidade entre a conduta criminosa e os bens a serem declarados perdidos. Casualmente, essa reforma aconteceu logo depois da avaliação do GAFI, que foi em 2011. Também em 2012, uma outra alteração na lei da lavagem de dinheiro passou a permitir o confisco prévio dos bens dos envolvidos nesses crimes, autorizando a perda em favor da União de todos os bens, direitos e valores relacionados direta ou indiretamente à prática de tais crimes. Aqui também, por primeira vez, nós temos o conceito de propriedade criminosa, que é quando os ativos lícitos se confundem com os ilícitos e cabe ao réu provar que adquiriu os bens com recursos lícitos a fim de obter eventual devolução do patrimônio. Aqui nós já temos uma inversão do ônus da prova, pois é o réu que deve provar que adquiriu aqueles bens que se mesclaram com o patrimônio ilícito, que ele adquiriu com recursos lícitos, se ele pretender a liberação daquilo que foi conscrito.
E também com a reforma agora de janeiro desse ano, houve uma alteração na lei de drogas, no artigo 60, parágrafo 2º da lei 11.343, de 2006, e passou a ser o atual artigo 63B dessa lei, na redação trazida pelo pacote, também condiciona a restituição ou liberação de bens ao réu, quando comprovada a licitude de sua origem. E aí nós adentramos no exame da natureza jurídica desse confisco alargado. Conforme a legislação, ele pode tanto ser uma pena acessória, ele pode ser um efeito da condenação, como é o caso, por exemplo, da expropriação que nós temos na Constituição Federal, ou como efeito civil do crime. A compreensão que se há de dar quanto à natureza jurídica do Instituto leva a consequências distintas. Então, se nós entendermos que o confisco alargado possui uma natureza de direito civil, ele terá um caráter meramente reparatório, compensatório. Por outro lado, se entendermos que é um instituto de direito penal, a doutrina estabelece que devem ser observadas certas garantias que são próprias a essa seara. Essa discussão não é exclusividade nossa, ela aconteceu também em Portugal, onde a lei foi introduzida no ano de 2002, foi a Lei 5 de 2002, aprovada logo após o 11 de setembro, que em seu artigo 7º criou a perda alargada de bens e presumiu o que seria a vantagem da atividade criminosa, estabelecendo que cabe ao condenado demonstrar a origem lícita do patrimônio informado pelo Ministério Público como sendo proveito do crime em nítida inversão do ônus da prova. Essa disposição é muito semelhante à que o legislador brasileiro adotou, se restringe ao valor do patrimônio incompatível por um dos crimes que lá é um catálogo mais fechado, é um catálogo de crimes previsto na lei, né? E o Tribunal Constitucional, pelo Acórdão 392 de 2015, levado a analisar a natureza do confisco alargado, reconheceu natureza de direito civil por se constituírem um processo autônomo na legislação em vigor, embora majoritariamente a doutrina em Portugal afirme que, por estar vinculado a uma condenação penal, ele possui natureza penal. É interessante registrar ainda que nos debates que antecederam a promulgação da lei em Portugal, o ministro da Justiça da época, Antônio Costa, mencionou o caso de um réu que foi condenado a 12 anos de prisão por tráfico de drogas, de quem foram apreendidos bens no valor de 2 milhões de euros, e que posteriormente, por determinação do tribunal, recebeu a restituição desse valor por não ter se provado que a quantia era proveniente do delito. É o caso que o ministro Sebastião trouxe na abertura, se vê que a alteração legislativa, a par de adequar às convenções internacionais, também supre uma enorme dificuldade encontrada pelo Ministério Público para provar a proveniência ilícita dos bens havidos pela prática de crime, que no modelo anterior, caso não fosse comprovado, teria que ser restituído, como isso que aconteceu em Portugal. O Supremo Tribunal de Justiça português tem mais outros 2 casos enfrentando a natureza e eventuais violações de direitos causados pela perda alargada, mas esse Acórdão 392 ainda afirmou que a adoção da perda alargada decorria, além de compromissos internacionais assumidos pelo país, também da diretiva europeia, e diz que o ônus de provar a proveniência pertence ao réu, destacando ainda que não viola a presunção de inocência, porque o confisco não trata de juízo de censura ou de culpabilidade. Essa é uma das alegações de violação que nós temos visto na doutrina no Brasil, de que haveria uma violação à presunção de inocência. Mas o Tribunal Constitucional português afirmou que não se trata o confisco de juízo de censura ou culpabilidade, mas sim pressupõe a existência de uma condenação da conduta imputada. Na Alemanha, da mesma forma, o confisco alargado foi definido no Código Penal, ele veio definida como uma medida, porque quando trata de ganhos obtidos com a prática de crimes, o legislador alemão considera que essa figura não possui natureza penal também, porque não é punição, mas sim uma restituição ou uma medida compensatória, similar ao que ocorre com o enriquecimento injusto que está regulado no Código Civil. Essa foi a interpretação do Tribunal Constitucional Federal alemão, que deu ao confisco 2 justificativas. A primeira, desincentivar a delinquência com o intuito de lucro, e a segunda, reforçar a confiança da cidadania no bom funcionamento da lei. Eu entendo também que o simples fato de estar previsto no Código Penal não torna o confisco alargado de natureza penal também.
Não podemos esquecer que nós temos outras modalidades de confisco no direito brasileiro, em diplomas não penais, e os dois exemplos que eu trago é o caso das mercadorias havidas por meio de contrabando e descaminho, que por força da legislação aduaneira são perdidas, né, e também a situação de quem ingressa no país com quantia superior a R$10 mil, que nos termos do artigo 65 da Lei 90/69 de 95, também podem ser perdidos em favor da União, aquilo que sobeja os R$10 mil. Também afirmar que a natureza do perdimento de bens é penal, na minha ótica, não se coaduna com o artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, que possibilita a extensão do perdimento dos bens aos sucessores, o que seria incongruente com o princípio da intranscendência da pena. O mesmo se dá em relação ao dever de indenizar, que também se transmite aos herdeiros do acusado. Além disso, outro argumento que se utiliza para justificar o caráter extrapenal do confisco é o que a doutrina já assentou, e nós encontramos isso em Heleno Fragoso, Rogério Greco, Damásio de Jesus, Luiz Regis Prado, no sentido de que os efeitos secundários da sentença penal condenatória não são alcançados pela prescrição da pretensão executória, porque se fossem, os bens teriam que retornar ao condenado, e a doutrina afirma que não são alcançados. E nós temos também um precedente do Superior Tribunal de Justiça, do RESP 1.065.756, casualmente de relatoria do ministro Sebastião, em que também se afirma isso, que a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, embora impeça a execução da pena, não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado. Exceto que essa questão em relação ao confisco alargado vai ser pacificada no Brasil, em definitivo, com o pronunciamento das Cortes Superiores. Todavia, para os fins deste evento, entendo que no direito brasileiro, o confisco alargado veio regulamentado como uma medida acessória à imposição da sanção penal, como é o caso de outras penas acessórias também de natureza extrapenal, de que são exemplos a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo, a inabilitação para dirigir veículo e perda do pátrio poder, e a obrigação de reparar o dano, todas previstas no Código Penal e no CPP, a última. Os questionamentos em relação ao confisco alargado passam pela análise da legalidade da medida em relação à proteção de direitos fundamentais, como eu disse anteriormente. Esse debate se deu amplamente nos países que integram a União Europeia e que modificaram suas legislações de acordo com a diretiva, e o que se tem, assim, de comum é que o consenso de que para emitir um juízo condenatório na sentença penal, sim, precisamos de uma certeza indubitável no que tange aos efeitos secundários da condenação, como é o caso dos proveitos do crime, nos países que já regulamentaram o instituto. Ao contrário, afirma-se que há uma mitigação do estándar probatório com a possibilidade de se decretar perda em favor do poder público do proveito resultante da prática da infração penal. Assim, entende-se possível a inversão do ônus da prova quanto aos efeitos secundários da condenação penal, quer no que tange a reparação do dano, ou ainda quanto ao confisco de bens e valores de proveniência criminosa. Eu trago também uma curiosidade: o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a Operação Anaconda, em voto de relatoria da ministra Laurita Vaz, manteve acórdão que decretou a perda dos bens dos réus, mesmo sem a prova direta de que decorriam de ação criminosa, pela desproporcionalidade que foi encontrada entre os bens dos acusados e a renda declarada. É o RESP 827.940. Efetivamente, a perda alargada, da forma como descrita no Código Penal, ela se dá a partir da inversão do ônus da prova. Eu não desconheço as posições doutrinárias existentes que afirmam haver violação ao devido processo legal nessa inversão e que se estabeleceu a partir dessa inovação legal, mas eu peço vênia aos que assim entendem, não vejo da mesma forma e exponho na sequência as razões da minha convicção. Inicialmente, essa medida tem suporte em diplomas internacionais, que eu já mencionei, firmados pelo Brasil, internalizados, e que tratam dessa necessidade dos países reforçarem os instrumentos de apreensão de bens, como as convenções internacionais que eu aludi inicialmente. Portanto, o Brasil possui um compromisso internacional de aperfeiçoar a legislação nesse aspecto para torná-la mais efetiva. Seguindo essa tendência internacional, outros países da civil law, que também são signatários dessas convenções, já possuem há muitos anos o confisco alargado como um instrumento coadjuvante importante no combate à criminalidade organizada. Além da Alemanha e Portugal, que eu já mencionei, também adotam a Espanha, a Itália, a Bélgica, a Suíça, a Irlanda e a Holanda.
O Tribunal Europeu de Direitos Humanos já teve a oportunidade de analisar também a questão e afirmou que o confisco alargado não fere direitos também porque é uma medida de natureza civil que está prevista em lei, que possui aplicação que é de interesse geral e, por isso, cabe ao condenado provar que adquiriu os bens por outra via que não a prática de crime. E o caso mais emblemático do Tribunal Europeu é o caso Phillips versus Reino Unido, de julho de 2011, que analisou a conformidade de um artigo de uma lei do Reino Unido sobre tráfico de drogas em relação ao princípio da presunção de inocência. E, naquela ocasião, o tribunal entendeu que a presunção de inocência diz respeito à demonstração de culpa do arguido, sendo que a aplicação do confisco não pertence a esse domínio. Desde logo porque o procedimento dirigido à aplicação do confisco não acarreta uma nova acusação penal contra o arguido. Assim, entendeu o tribunal, não se há de falar em violação ao princípio da presunção de inocência em matéria de medidas patrimoniais. A Constituição Federal Brasileira menciona a perda de bens em 2 dispositivos no artigo 5º, os incisos 45 e 46. No 45, ao afirmar que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e decretação de perdimentos de bens, nos termos da lei, ser estendido aos sucessores. O inciso 46 afirma que a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a privação da restrição da liberdade e a perda de bens. Portanto, o confisco está previsto na Constituição Federal, no primeiro dispositivo citado, como efeito secundário da condenação, está lá no artigo 91, inciso 2 do Código Penal, e é efeito automático que alcança o patrimônio ilícito do condenado. E no segundo dispositivo, como espécie de pena, foi tratado no artigo 43.2 do Código Penal, é espécie de pena restritiva de direitos e é graduada pelo juiz ao recair sobre o patrimônio lícito do acusado. Logo, a Constituição deu a quem? Ao legislador infraconstitucional a missão de regulamentar o perdimento como efeito secundário da condenação. Ainda que haja inversão do ônus da prova, existe contraditório sobre o montante que foi quantificado pelo Ministério Público na denúncia. O Tribunal Português, em 2012, julgou inconstitucional o crime de enriquecimento ilícito exatamente porque pressupunha a inversão do ônus da prova quanto à caracterização do próprio crime, o que violaria o princípio da presunção de inocência. Na questão patrimonial, que se caracteriza como um efeito secundário da condenação penal e exige, portanto, um estándar probatório menos rigoroso de preponderância das evidências, como é o que se utiliza no processo civil, e de resto pode ser o exigido para outras questões processuais, a exemplo das cautelares, se entende, então, que é possível estabelecer que o réu deverá fazer prova da preponderância das evidências quanto à procedência lícita de seu patrimônio. Esta é a compreensão que se extrai dos ordenamentos dos países que eu já mencionei, e aqui cito apenas aqueles que se inserem no âmbito da civil law, de modo que não vejo na adoção do novo instituto violação ao devido processo legal e menos ainda ao princípio da presunção de inocência. E já me encaminhando para a conclusão, eu destaco, ministro Sebastião, que o moderno direito penal não pode alcançar sua máxima eficiência apenas mediante o encarceramento de pessoas, principalmente no âmbito do direito penal econômico, que engloba aqueles delitos que geram alta lucratividade. Inserido nessa nova política criminal, que é internacional, como nós vimos, quando trata da recuperação de ativos do crime organizado e da delinquência econômica, o Brasil vem num crescente aprimoramento em matéria legislativa, inicialmente prevendo o confisco direto, depois o confisco por equivalência, e agora, como tentativa de se adequar aos compromissos internacionais assumidos, introduz o confisco alargado, para fazer frente à dificuldade de provar a vinculação do patrimônio do acusado ao crime praticado, especialmente em delitos complexos ou realizados por meios sofisticados tecnológicos. E trago dados da Oficina Federal de Investigação Criminal Alemã, que estima que o crime organizado entre 2014 e 2018 causou perdas acumuladas de mais de 2 milhões de euros. Os ganhos identificados com a prática criminosa no mesmo período foram de 2.225 mil euros, dos quais foram confiscados cautelarmente apenas 312 milhões de euros. Embora nós não tenhamos esse tipo de estatística no Brasil, o último relatório do GAFI nos mostra que precisamos dispor de instrumentos mais eficientes. E, por fim, os dados oficiais que nós temos de dezembro de 2019
indicando que apenas na Operação Lava Jato de Curitiba, mais de 4 milhões de reais foram recuperados por meio de acordos de colaboração premiada, acordos de leniência, termo de ajustamento de conduta, renúncias voluntárias dos réus ou condenados, ou seja, todos os recursos que retornaram da posse dos denunciados ou investigados de forma voluntária ou mediante acordo com a manifestação de vontade destes. E ficamos nos perguntando, se o Ministério Público tivesse que provar a vinculação desses valores com as práticas criminosas pelas quais os réus foram condenados, será que nós teríamos o mesmo êxito? Eu duvido muito. Então, cumprimentando uma vez mais os organizadores deste importante evento para a comunidade jurídica, eu agradeço o convite para integrar esse painel e fico à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado, desembargadora. Eu passo imediatamente a palavra à doutora Marta Saad. Por favor, doutora Marta. Obrigada, ministro Sebastião. Cumprimento também a desembargadora Salise, muito esclarecedor, muito rico, muitas informações. Cumprimento o desembargador Schietti, juiz federal doutor Daniel, a ministra Maria Tereza, Leonel, que fala logo mais. E eu vou procurar, para até não ser repetitiva com muitas das informações que a desembargadora Salise trouxe, acho que partir um pouco desse contexto internacional que é evidente. Esse não é um problema único do Brasil, não é uma invenção do Brasil, a questão do confisco alargado, mas situar um pouco esse movimento que houve, esse crescente que houve em relação às medidas patrimoniais no processo penal, e falar um pouco mais, me deter um pouco mais na questão desse dispositivo inserido no Código Penal a partir da lei anticrime. Que o processo penal é permeado por questões patrimoniais não é propriamente uma novidade. O Código Penal, tanto o Código Penal pré-reforma de 84, como a parte geral do Código Penal, sempre previu como efeitos da condenação, ou efeitos secundários da condenação, a obrigação de reparação do dano causado pelo crime e o perdimento, ou a perda do que fosse considerado instrumento, produto ou proveito do crime, numa ligação direta entre esses bens de origem ilícita ou que tenham sido utilizados como instrumentos para a prática ilícita e a consequência do seu perdimento. Ao passo que a reparação do dano, por ser algo que nasce com a própria prática do ilícito penal, poderia alcançar bens de origem lícita. Tradicionalmente, o sistema brasileiro trabalhou com esse binômio, né, origem ilícita, perdimento, bens de origem lícita, voltados à reparação do dano, tanto que o Código de Processo Penal, em pouquíssimos artigos destinados às medidas assecuratórias, reproduz essa ideia. O Código de Processo Penal de 41 aparta as medidas assecuratórias, medidas destinadas a assegurar esses efeitos no curso da ação penal, de acordo com a origem do bem. Então, para bens de origem ilícita, sequestro; para bens de origem lícita, especialização da hipoteca legal ou arresto. Sequestro destinado a garantir ou assegurar um futuro e eventual perdimento decorrente de sentença penal condenatória, e o arresto e a hipoteca destinados a assegurar a reparação do dano. O que houve nesse período, digamos assim, o Código de Processo Penal de 41, é que o Código foi pensado para uma criminalidade interindividual, uma criminalidade de rua, uma criminalidade que não necessariamente fazia uso desses dispositivos do Código de Processo Penal. E esse arcabouço normativo, que existe desde então, né, foi sendo, pouco a pouco, chamado para dar conta de um outro tipo de criminalidade. A criminalidade econômica ou a criminalidade organizada, que, exatamente como a desembargadora Salise mencionou, o Brasil, num contexto internacional, firmou diversos acordos, né, foi signatário de diversos compromissos internacionais, como a Convenção de Viena, a Convenção de Mérida, a Convenção de Palermo,
em que existe um capítulo todo próprio que demonstra uma política criminal de busca de ativos com a ideia de asfixiar financeiramente essas organizações criminosas que atuam muitas vezes de forma coordenada internacionalmente. Então, nós vivemos de alguma maneira, o Brasil assumindo compromissos internacionais, assumindo um engajamento com uma política criminal permeada por essas ideias econômicas, financeiras no próprio processo penal, o direito penal sendo visto como um meio para a redução dos benefícios das empreitadas criminosas, impedindo que esses valores migrassem para outro ramo de atividade, que é exatamente o que acontece na lavagem de dinheiro, ao mesmo tempo uma forte pulverização de ativos pelo sistema financeiro, pela mobilidade de capital, pelo fluxo internacional de valores, e ao mesmo tempo uma legislação completamente arcaica do Código de Processo Penal. Então, o engajamento dessas medidas que eram previstas para aquele marco específico da década de 40, sendo chamada para fazer frente a esses delitos econômicos que, a par de tudo isso, da internacionalização, da pulverização de ativos, também enfrenta questões relacionadas à pluralidade de autores, muitas vezes imiscuídos com pessoas jurídicas, o que torna tudo mais difícil. Somado a isso, é preciso dizer que a legislação, este capítulo específico do Código de Processo Penal, e eu estou me referindo a medidas assecuratórias ainda, já era muito confuso. Era uma legislação muito ruim, assim, com um déficit normativo bastante grande, e que, nesses anos todos, mesmo depois da edição da Constituição de 88, não mereceu uma releitura legislativa. A prática judiciária era mínima em relação a esses crimes, e não houve uma atualização no sentido do que seria esperado em termos de reformas em relação a esse capítulo. Por exemplo, seria bastante importante que essas medidas, chamadas no Código de Medidas Assecuratórias, passassem a ser lidas como medidas efetivamente cautelares, e não como um jogo de palavras unicamente, para se ver que essas medidas patrimoniais tomadas no curso do processo penal são cautelares no sentido de que são provisórias, de que devem ter um prazo máximo de duração ou uma sujeição rigorosa a uma duração razoável, que elas precisam ser motivadas, que elas precisam ter explícitos princípios, pressupostos e requisitos de cautelaridade, no sentido de que as medidas, por exemplo, que se voltam à reparação do dano, à tutela da reparação do dano, necessitam de demonstração de periculo in mora, elas não podem ser uma simples antecipação, já que elas se voltam contra bens que não têm nada de ilícito, são o patrimônio regular do sujeito. E sendo assim, elas mereceriam requisitos de cautelaridade. Isso aconteceu em muitos países europeus, Espanha, Portugal, passaram por reformas nesse sentido, para exigir, na decretação dessas medidas, que houvesse requisito de, por exemplo, prova ou indícios de depauperamento ou de dispersão de bens. Por outro lado, a legislação também, o grande ativo buscado pela legislação, pelo Código de Processo Penal, é o bem imóvel. Tudo é tutelado a partir do bem imóvel. Se ele for insuficiente, eu posso tomar bens móveis. E isso não faz mais sentido no momento atual, em que nós falamos de ativos, bens, expectativas de direito, e então isso realmente ficou muito defasado. As leis que sucederam no tempo e que poderiam, de alguma maneira, ter promovido uma releitura disso, como, por exemplo, a lei de drogas, a lei de lavagem, na sua redação original e pós-reforma, continuaram se valendo ou remetendo a essa disciplina do Código de Processo Penal. Então, a prática, de alguma maneira, mostrou que essa legislação defasada vem sendo aplicada com muito esforço pelo sistema de justiça criminal
e de uma maneira muito casuística. Então, dando um exemplo, é muito incerto ainda, variando de sessão judiciária para sessão judiciária ou de estado para estado, a questão de recurso, por exemplo, que é uma coisa básica, né? A forma de reação a uma medida como essa não pode ser unicamente a previsão dos embargos no Código de Processo Penal. Os embargos são quase um pedido de reconsideração, e não caberia, não há previsão de recurso em sentido estrito. Muitos tribunais, a maioria dos tribunais, entende que a decisão é apelável. Outros entendem que não cabe apelação e, portanto, cabe mandado de segurança. Mas isso tudo é muito instável e casuístico. Então, acho que seria preciso, antes, que o país tivesse feito uma lição de casa em relação a essas medidas patrimoniais no processo penal, mantida ainda a parte geral, que previa unicamente reparação do dano e perdimento de bens de origem ilícita. As reformas legislativas não caminharam nesse sentido. As reformas legislativas, elas caminharam no sentido de incremento das hipóteses de perdimento. Não que não devesse ter acontecido, mas era preciso, antes, a meu ver, afinar questões que estavam ainda muito defasadas e muito mal postas na legislação. Apenas trazendo um pouco do contexto internacional, até que já foi mencionado aqui pela desembargadora Salis, me parece que tem uma diretiva bastante importante, a diretiva 42 da União Europeia, em que esses mesmos problemas são apontados. A legislação, essa diretiva, que é uma orientação para os Estados-membros, ela mostra que a criminalidade, nos seus considerandos, né, que a criminalidade internacional organizada tem por objetivo lucro, que é preciso que haja consequências legais severas para a detecção, para o congelamento, para a perda desses instrumentos e produtos, como uma forma eficaz de enfrentamento desse tipo de criminalidade. Então, sofisticar os meios necessários para a detecção, congelamento, administração, decisão da perda dos produtos dos crimes, e que, em certos casos, é muito difícil realmente fazer esse link entre a atividade delitiva e o produto do crime. Então, buscando neutralizar essa situação, muitas vezes pode ser necessário alargar esse conceito de produto ou proveito, muitas vezes fazendo isso por presunção. E a diretiva, então, ela estabelece, né, uma obrigação para os Estados-membros para que reformem o seu sistema, prevendo confisco por equivalência, confisco de terceiros, confisco alargado, ações civis, como, por exemplo, a distinção de domínio, mas, ao mesmo tempo, também prevê que, para que isso seja um método realmente eficaz, o processo também tem que ser equipado para isso. De que maneira? Prevendo medidas assecuratórias, que lá chamam-se congelamento, basicamente, né, medidas que promovam, desde logo, essa constrição, e que isso se dê num modelo de devido processo legal. Então, com proporcionalidade, com exercício do direito de defesa, com motivação da decisão e tudo mais. Como que isso, usando esse pano de fundo, como que isso chegou mais recentemente no Brasil? A primeira reforma sofrida foi no Código Penal, aliás, as reformas neste capítulo de medidas patrimoniais se deram no Código Penal, primeira promovida pela Lei 12.694 de 2012, inseriu um parágrafo no artigo 91, que é justamente esse que prevê os efeitos da condenação, para estabelecer que pode ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime, quando o produto ou proveito não for encontrado ou quando estiver no exterior. Então, mediante uma dessas duas hipóteses, produto ou proveito não foi localizado ou está no exterior, é possível que haja o perdimento de valor equivalente ou substitutivo do que seria o produto ou proveito. Então, pela primeira vez,
esse limite, né, entre bem de origem lícita e bem de origem ilícita passa a ser borrado. Nós passamos a ter, então, confisco, perda de bem de origem lícita, né? E, na sequência, o Código Penal estabeleceu no parágrafo 2º que as medidas assecuratórias previstas no Código Penal podem ser utilizadas para garantir este efeito. Então, estabelece o artigo 91, parágrafo 2º. As medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda. Aqui um outro problema. Por quê? Porque as medidas assecuratórias, elas são separadas de acordo com a origem do bem. Bem de origem ilícita, sequestro. Bem de origem lícita, arresto, especialização da hipoteca. Aqui, de novo, o legislador não foi específico em dizer qual medida se aplica. E se a gente olha para a origem, seria arresto ou especialização da hipoteca. Se a gente olha para a consequência, perdimento, seria sequestro. Então, aqui, de novo, uma falta de preocupação sistemática em adaptar Código de Processo Penal para isso, mostrando que deveria ser, na justificativa da decretação de uma medida que tomasse bens de origem lícita, com fim de perdimento, que houvesse a demonstração de que o bem está no exterior ou é de difícil localização. E, por fim, o confisco alargado. Como disse aqui a desembargadora Salise, a primeira lei trazendo isso foi a Lei de Drogas do fim do ano passado. A ideia do confisco alargado já permeava as orientações da ENCLA, mas também o projeto das 10 medidas contra a corrupção e a lei anticrime, o projeto da lei anticrime previa o confisco alargado de forma diferente do que acabou aprovado na lei anticrime. E nesse dispositivo, no artigo 91A, se estabelece, então, que se o sujeito for condenado por infrações a que a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, pode ser decretada a perda, como produto ou proveito, de bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele compatível com o seu rendimento lícito. Questões relativas a essa previsão. Fugindo da sua origem, a lei não previa um catálogo de crimes. O projeto previa um catálogo de crimes muito afinado com os compromissos internacionais de que o Brasil era signatário, e aqui, na lei tal como aprovada, foi eleita a quantidade de pena, que, a meu ver, não significa grande coisa para o confisco alargado. Aliás, ao contrário, pode provocar, por falta de relação com a sua ideia original, que é o sufocamento da atividade criminosa que gera lucro, pode chegar a distorções bastante graves, como, por exemplo, confisco alargado, porque o sujeito que cometeu homicídio não tem justificativa para aquele patrimônio, isso pode levar, num caso extremo, claro, a confisco alargado. Então, me parece que a quantidade de pena não seria um critério ideal. Depois, uma outra questão é a identificação do patrimônio incongruente, né? Esse patrimônio incongruente, o patrimônio é definido pela própria lei. O que se deve entender por patrimônio do condenado são todos os bens de titularidade do condenado em relação aos quais ele tinha domínio ou era beneficiário na data da infração ou recebidos posteriormente, e eventualmente até bens transferidos a terceiro a título gratuito ou contra prestação irrisória. Um ponto aqui importante é que, como se parte de uma presunção, os países que adotaram o confisco alargado tiveram alguma preocupação de determinar o período depurador, o tempo que deve ser investigado. Muitos usam, por exemplo, 5 anos. Para nós faria sentido até, porque é o tempo fiscal, né? O tempo que nós usamos para fins de decadência tributária. Mas aqui não.
E eu tenho a preocupação de que isso possa levar a uma devassa ao infinito a respeito da investigação patrimonial do sujeito sem qualquer relação com o delito. Por exemplo, na lei de drogas, há um requisito adicional de que essa conduta que possa levar a um confisco alargado tem que ser reiterada, habitual, nada disso apareceu no Código Penal. Então, pode haver realmente, no meu sentir, uma devassa sem tempo demarcado. Outra questão da lei é que esse pedido de confisco alargado tem que ser formulado pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, com a diferença de patrimônio apurada, mas vai ser decidida pelo juiz no momento de se proferir a sentença. Então, parece bastante evidente que é preciso uma correlação entre o pedido formulado no momento inicial e depois na sentença. Mas, para que isso seja realmente uma correlação perfeita, é preciso que haja contraditório sobre isso ao longo de todo o procedimento. E aí, me parece que realmente há um lapso enorme da legislação por não prever nenhuma regra probatória, nenhuma atividade probatória a respeito disso. Ao contrário, o artigo 91A, parágrafo 2º, se limita a dizer que o condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. A parte de toda a discussão do ônus da prova, que a desembargadora Salise já falou aqui, me preocupa uma expressão que, claro, nós estamos falando do Código Penal, de um efeito automático da decisão penal condenatória, em que a figura, então, do sujeito do processo, ele já é condenado. Mas, e o investigado? Então, a pessoa, uma leitura literal, uma interpretação literal desse dispositivo, poderia dar a ideia de que o sujeito que tem essa imputação patrimonial só poderia fazer essa demonstração depois da condenação, porque o Código fala o condenado poderá demonstrar a inexistência. E, a meu ver, então, caminhando aqui para a minha última fala, o que me parece que foi um tremendo déficit da legislação, da reforma legislativa, é não ter feito a correspondente previsão no Código de Processo Penal do procedimento. Então, se há uma imputação patrimonial, o sujeito acusado disso precisa fazer prova ao longo da instrução processual, isso vai correr em paralelo, ele pode indicar testemunhas, ele tem que abrir mão de testemunhas do fato para fazer uma prova sobre a questão patrimonial. Mais do que isso, como é que fica o terceiro que teve o bem, por acaso, constrito por alguma medida? Esse é outro ponto. O Código Penal aqui não estabelece nem qual medida assecuratória pode ser utilizada para fins de assegurar eventual confisco alargado. Qual que é a posição do terceiro? O terceiro pode participar do processo penal para provar a licitude? Cabe a ele a utilização só de embargos? Ele pode indicar testemunha? O Código não previu nada a respeito de procedimento. Então, finalizando, a minha sensação em relação a essas medidas é que o Brasil efetivamente se engajou ou assumiu compromissos internacionais bastante importantes, que, de fato, a pena privativa de liberdade, como diversos estudos demonstram, não é suficiente para esse tipo de criminalidade, para criminalidade econômica organizada, mas a inserção de um simples dispositivo no Código Penal, como artigo 91A, não dá conta da complexidade, tanto em termos materiais, daquilo que pode ou não pode ser feito, como em termos procedimentais. E, infelizmente, nesse campo, nós acabamos caindo no casuísmo, seja porque a legislação processual é extremamente defasada, seja porque realmente o que foi inserido de novo não nos deu condições de estabelecer um rito próprio para isso, e todos nós sabemos, enfim, que o processo penal se faz pelas regras e pelo devido procedimento que permitam conhecimento, defesa, recurso,
conhecimento dos requisitos necessários para a decretação dessa medida. Então, me parece que é uma medida grave, porque ela, como eu disse, borra os limites entre patrimônio lícito e ilícito, né, rompendo uma tradição, expandindo uma tradição, mas sem um cuidado necessário em termos de procedimentalização mesmo. Espero ter cumprido aqui o meu tempo e me coloco à disposição para perguntas, se houver. Muito obrigada. Bom, até o momento, pelo que eu estou vendo do chat aqui, não há nenhuma indagação. Não sei se ainda teremos tempo. Eu tenho algumas observações, ou seja, mais ou seja, não nada conclusivo, ou seja, nada definitivo. Eu acho que é um instituto novo, nós vamos ter que realmente, inclusive, ver como é que ele vai funcionar na prática, no nosso dia a dia. Mas algumas coisas realmente me põem em dúvida quanto à eventual constitucionalidade do instituto. A primeira, ou seja, a questão que nós vamos estar diante de uma eventual punição por fatos não discutidos no processo. Eu vou estar punindo, né? O réu vai estar perdendo um patrimônio, ou seja, e cuja aquisição não está vinculada com os fatos que estão sendo discutidos naquele processo, especificamente. Como a doutora Marta até fez bem a observação, eu posso estar aplicando essa questão no caso do homicídio. Ou seja, eu não estou fazendo nenhuma ligação, eu começo a discutir um eventual patrimônio irregular e a perda. Então, essa é uma questão de... Nós vamos ter que ver como é que realmente vai funcionar. Outro é um risco de prolongar demais o processo penal. Eu estou trazendo para dentro do processo penal uma discussão patrimonial, inclusive envolvendo terceiros. Ou seja, em que pese inexistir qualquer previsão legal, ou seja, de como esse terceiro vai agir, ele vai ter que participar do processo penal. Se ele tiver bens que estão no seu patrimônio, estão relacionados pelo Ministério Público como sendo bens passíveis de confisco, ele vai necessariamente participar do processo penal. Eu não tenho como o juiz decretar a perda desses bens sem que ele participe. Sem contar, é claro, que eu vou ter uma discussão paralela, ou seja, nós vamos ter uma discussão relacionada ao crime e vamos ter uma discussão relacionada ao patrimônio. E aí nós vamos ter um problema. Imagina só no processo em que o réu está preso. Como é que eu vou fazer essa discussão? Ou seja, e aí nós vamos ter, infelizmente, aquele raciocínio. Muitas vezes eu já me deparei, mas o processo está demorando porque o réu está pedindo a produção de provas. E ele pode, eventualmente, querer discutir, querer prova pericial, sabe, testemunhal quanto à aquisição dos bens, etc. São questões que eu acho que vão, talvez, confundir o andar de um processo que, pela natureza, ou seja, até pelo objetivo dele, que são crimes cometidos por organizações criminosas, já é um processo cujo o andamento é complicado, é demorado. Normalmente são processos que envolvem vários réus, etc. Então, imagina só, se cada réu desse que tiver que discutir a situação patrimonial, cada réu tiver um terceiro a ser chamado ao processo. Então, eu tenho muito receio de que, na prática, isso se torne inviável. Ou seja, eu vou ter essa previsão legal e talvez o próprio Ministério Público, depois de 1, 2 ou 3 experiências em que ele se depare com a dificuldade prática de se efetivar esse dispositivo, ele vai optar por não pedir o confisco alargado. Então, eu acho que isso é uma questão muito complicada. Eu acho que um ponto a se salientar é a questão desses proveitos. Eles, ao contrário do que existia até então, eles podem ser em favor do Estado também, ou seja, não só necessariamente da União, mas também do Estado, dependendo de onde a ação está correndo, ou seja, eu acho isso uma questão positiva. Eu tenho dúvidas, sinceramente, quanto à questão da inversão do ônus de prova. Se eu quiser fazer uma leitura casada do dispositivo, quando eu falo no artigo 91A do caput, poderá ser decretada a perda com produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento ilícito. Com aquilo que está previsto nos parágrafos 3º e 4º,
No terceiro, a perda prevista nesse artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia com indicação da diferença apurada. Com o quarto, na condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada, especificar os bens cuja perda for decretada. Eu entendo aqui, eu não sei, eu acho que eu estou transferindo aqui para o Ministério Público a obrigação. Não basta ele simplesmente indicar, fazer um requerimento do confisco. Eu acho que ele vai ter que discriminar esse confisco, ele vai ter que indicar qual a diferença, e para indicar qual a diferença, ele vai ter que indicar de como é que ele chegou a essa diferença. Ele vai ter que falar, olha, o rendimento de fulano é tanto, o patrimônio adquirido é tanto, o patrimônio vale tanto, 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 o rendimento não é suficiente para adquirir. Ou seja, eu não sei até que ponto há realmente uma inversão do ônus da prova, ou seja, como se pudesse o Ministério Público simplesmente indicar um valor qualquer e requerer essa perda de bens equivalente àquele valor. Eu acho que aqui realmente há esse dispositivo do parágrafo 2º pode dar essa impressão de que o Ministério Público talvez não tenha que demonstrar essa diferença, ou tenha que demonstrar a ilicitude do patrimônio, mas eu acredito, eu fazendo uma leitura casada do caput com os parágrafos 3º e 4º, eu acho que há sim essa necessidade. Mas eu acho que vamos ver, ou seja, como é que as coisas vão funcionar, né? Eu acho que de fato, é um grande passo já, ou seja, a previsão do confisco alargado, ou seja, o Brasil realmente está tendo a necessidade de se adequar a esses procedimentos internacionais, em atender às exigências internacionais quanto ao combate da grande criminalidade, essa criminalidade organizada. E a previsão realmente já é um grande passo. Mas é uma crítica que eu sempre faço com o legislador brasileiro, de que ele age muito por emoção, muito pelo coração, e sem uma preocupação de uma ordenação geral, né? Ou seja, ele vai fazendo modificações pontuais aqui, ali, acolá, corta aqui, tem um motivo qualquer assim, ou seja, já houve um grande debate sobre o pacote anticrime, a origem do pacote anticrime, questão da Lava Jato, do ex-ministro Moro, ou seja, aquela confusão toda leva as questões, aí você cria um certo antagonismo, né? Ou seja, ou você é contra, ou você é a favor, não há um meio termo. E aí você começa a fazer tudo isso mais ou menos a toque de caixa, e como foi bem dito, ou seja a ausência de normas que mostram como isso, de procedimentais, né? Ou seja, de como isso vai funcionar, como isso vai funcionar na prática. Então, eu acho um grande passo, mas eu tenho realmente receios da efetividade desse dispositivo em razão desses problemas que eu já haviam sido salientados, ou seja, nas manifestações da desembargadora Salles e da doutora Marta, que eu só me resta endossar. Eu acho até, considerando, nós estamos até em que pesa até aquela paralisação, nós estamos com esse crédito aí de 2 minutos, que foi o tempo da paralisação, nós estamos conseguindo, não vejo aqui nenhuma pergunta, ou seja, conseguimos encerrar, acredito eu, a nossa plenária no tempo acertado e no tempo previsto. Ministra Maria Tereza, eu não sei se tem alguma... Ela está fazendo sinal positivo. O doutor Daniel tem alguma pergunta, alguma coisa que tenha chegado aí que eu não tenha conhecimento? Bom, então eu agradeço a desembargadora Salles, agradeço a doutora Marta, parabenizo aos organizadores, ministra Maria Tereza, ministro Rogério Schietti, doutor Daniel, pela iniciativa, mais uma vez, de colocar, inclusive, a debate um tema tão controverso, né? Ou seja, nós vamos ter discussões aí, desde a sua origem, da sua constitucionalidade, até os meios de efetivação. Agradeço a todos. Obrigada. E dou uma boa noite. Passo a palavra à organização para o segundo painel da noite. Né? Muito obrigado. Obrigada, ministro. Obrigada, ministro. Obrigada, ministro Rogério. Para a realização da conferência, juiz de garantias e processo adversarial, anunciamos, como presidente da mesa, o senhor ministro do STJ e coordenador-geral desta jornada, Rogério Schietti Cruz. E como conferencista, o professor Leonel Gonzalez, mestre em Direito e Processo Penal pela Universidade de York, Canadá.
diretor de capacitação do Centro de Estudos de Justiça das Américas, CERRA, coordenador da área de formação do Centro de Estudos da Organização dos Estados Americanos, OEA, e atuou como consultor na avaliação da implementação do sistema penal acusatório no Panamá, na avaliação do impacto do modelo de gestão fiscal do Ministério Público da Guatemala, no projeto Avaliação da Reforma do Processo Penal no Chile, 10 anos após sua implementação em todo o país, no projeto de assistência técnica para implementação do Código de Processo Penal no Uruguai e no projeto Detenção Preventiva na Bolívia. Com a palavra, o senhor ministro Rogério Schietti Cruz. Boa noite a todos, a todas. É uma satisfação muito grande estar nesta noite aqui deste nosso encontro, nessa nossa jornada de Direito Penal e Processual Penal, sob a coordenação da querida amiga e colega ministra Maria Tereza de Assis Moura e do juiz Daniel Marchionati, que tem aí durante meses se organizado para preparar essa semana tão rica de encontros, né, de aprendizado. Eu parabenizo a desembargadora Salise por sua exposição, a doutora Marta Saad, um tema muito instigante, né, que foi apresentado. E um especial abraço ao meu querido amigo Sebastião Rey Júnior, com quem divido aí as angústias de um processo penal nas sessões da 6ª turma. Bem, é uma satisfação muito grande presidir esta mesa, né, com a participação especial do professor Leonel Gonçalves, que já foi apresentado, enfim, mas é um professor que tem se notabilizado em sua produção acadêmica e em suas participações, inclusive no Brasil, já esteve aqui anteriormente, falando sobre questões relativas ao sistema acusatório, né? Acompanhou de perto e tem acompanhado todo esse movimento, eu diria, mundial, né? Não só da América Latina, a partir, sobretudo, do final da década de 70, mas especialmente na década de 80, com os novos códigos de Portugal, da Itália, mesmo na França, com a sua tradição inquisitorial, com a reforma de 2000, e depois todas as reformas processuais penais com novos códigos em toda a América do Sul e América Central. O Brasil realmente é o último país de relevo a depender de um novo Código de Processo Penal. Nós temos caminhado para reformas pontuais, o que já é um avanço, mas não é o ideal, né? E uma dessas reformas, curiosamente, veio em dezembro do ano passado com o título de Pacote Anticrime, ou Lei Anticrime, que tinha uma proposta ou uma ideologia declaradamente enrijecedora do sistema punitivo, mas que acabou, na 10ª hora de sua tramitação no Congresso Nacional, recebendo o aporte de vários dispositivos do projeto de Código de Processo Penal que ali tramita, já desde 2009. E certamente o tema, ou o artigo mais polêmico, que tem causado maiores debates entre todos os profissionais do direito, é o que trata do juiz das garantias. Porque o juiz das garantias, gostemos ou não, né, cada um tem a sua opinião, mas é uma figura central em qualquer modelo acusatório, né? Mesmo no modelo adversarial, como é o norte-americano, em que temos a divisão entre grande júri e pequeno júri, ou nos modelos que não chegam a ser adversariais, mas têm traços marcadamente acusatórios, né? Uma estrutura acusatória, como são os modelos europeus, em que há a figura de juízes encarregados dessa fase inicial da persecução penal, e todos os sistemas têm caminhado nessa direção. Então, eu creio que é algo inevitável, né? E talvez, pela nossa tradição inquisitorial,
muito marcada na nossa história, na nossa formação jurídica, nas nossas instituições, na nossa praxe judiciária. É tão difícil compreender como funcionaria esse juiz, evidentemente também em razão das nossas peculiaridades regionais e por características da nossa magistratura, a dimensão territorial do Brasil, enfim. Tudo isso a dificultar algo que, em países pequenos, países com extensão territorial mínima, em que as distâncias são muito pequenas, é algo mais factível, né? Mas, felizmente, um grande avanço, um grande adminículo nessa implementação do Juiz das Garantias, estou certo, é a informatização, é a transformação dos processos por meio eletrônico, enfim, a tramitação dos processos por meio eletrônico. Isso tem diminuído, abreviado, até eliminado essas distâncias, né? Prova é que nós estamos aqui realizando um evento com ouvintes de toda a América. E, portanto, será isso algo muito, muito decisivo. E o ministro Sebastião Reis tem um papel importante nisso, enfim. Está no CNJ participou de um grupo de trabalho também para trazer auxílio quanto a isso, e esperemos que essa realidade se concretize o quanto antes, né? Nós temos aí, então, a participação do professor Leonel Gonçalves. Ao final, podemos reservar algum espaço para um pequeno debate, e sem mais delongas, então, agradecendo a presença de todos os juízes, juízas, todos os profissionais do direito que nos acompanham, eu passo, então, a palavra ao professor Leonel Gonçalves. Fique à vontade, professor. Muito obrigado, muy buenas tardes, ministro Schietti, ministro Sebastián Reis, querida amiga y ministra María Teresa, a quien hace tanto tiempo conozco también y venimos trabajando. Quiero saludar también a la desembargadora Salís Sanjotén, a la profesora Marta Saad, y agradecerle al juez Daniel Marcionati, que también nos acompaña y ha tenido la gentileza de invitarme, y por supuesto al Consejo de Justicia Federal por la organización de esta actividad y nuevamente por la invitación. Como bien decía recién el ministro Schietti, he tenido la enorme fortuna de viajar a Brasil en numerosas oportunidades. Creo que he estado en gran parte del país, en un país maravilloso, muy grande, como bien decían recién, pero que tiene, la verdad, un proceso de discusión muy interesante, y que, bueno, en este momento, con las discusiones sobre el juez de garantías, ponen en el centro de la escena la tan necesaria y tan discutida reforma a la justicia penal en Brasil, y pone en discusión las bases de este código de 1941, que pone en discusión también el contexto social en el cual ese código se pensó, en un Estado nuevo, en un proceso muy autoritario, y luego de ya prácticamente 80 años, me parece muy necesario volver a discutir cuáles son las bases que deben fundar un proceso penal. Efectivamente, como decía recién el ministro, Brasil, junto con mi país, con la Argentina, son los dos países que aún tienen en su sistema federal un modelo procesal mixto fuertemente inquisitorial. Argentina tal vez ya ha ido saldando el debate normativo, tiene un código de procedimiento penal sancionado y que muy lentamente se está comenzando a poner en vigencia, y en Brasil está allí en trámite legislativo el proyecto de código, y este paquete anticrimen nos permite rediscutir, por ejemplo, una figura tan interesante como la del juez de garantías, pero así como es interesante, también nos impone un entorno de condiciones. Es decir, el juez o la jueza de garantías no es un instituto que pueda pensarse aisladamente de otras condiciones que vuelven eficaz su funcionamiento.
Por eso quiero en esta presentación no solo hablar muy lentamente para entendernos, sino también quiero ordenarlo en dos grandes partes. La primera, y muy brevemente, dar cuenta de cuál es el origen del Instituto del Juez de Garantía, cuál es la base política, por qué se ha creado una figura como el Juez de Garantías, que es una institución relativamente nueva en nuestra América Latina. En tan solo 11 países de los 22 que componen nuestra América Latina tienen un juez de control de garantías o un juez de control de la investigación. Y la segunda cuestión que quiero abordar son las condiciones de eficacia del juez de garantía. Y esto es muy importante decirlo porque, como bien decía el ministro, este instituto es un instituto compatible con la lógica de un proceso penal adversarial. Y el enorme riesgo, que yo me atrevo a decir que más que un riesgo es una posibilidad muy concreta, es que incorporar el juez de garantía en el contexto procesal actual va a terminar debilitando al juez de garantía y va a reconvertirlo bajo la lógica del proceso mixto inquisitorial vigente. Y es algo que ya hemos visto. Lo hemos visto, por ejemplo, con el Instituto de la Suspensión Condicional del Procedimiento, que es un instituto fuertemente adversarial y que ha ido debilitándose al punto de que prácticamente no se utiliza. Lo hemos visto con el Tribunal de Jury, que es un instituto fuertemente adversarial y también se ha ido debilitando y se ha ido, por ejemplo, admitiendo que no deliberen los integrantes de un tribunal de jury. Entonces, hablo de condiciones de eficacia para no perder una oportunidad histórica como es regular el juez de garantías, pero sin, o evitando, mejor dicho, que se lo degluta el sistema mixto y que en definitiva termine filtrándose en las prácticas del sistema mixto inquisitorial. Entonces, primer punto, ¿cuál es el nacimiento del juez de garantías? ¿Por qué nuestra América Latina? ¿Por qué Brasil? ¿Por qué hoy en día, por ejemplo, en Argentina también, en un proceso muy parecido al de Brasil, se encuentran discutiendo sobre este instituto? Lo primero que es interesante decir es que la figura del juez de garantía estrictamente significa un juez de control del sistema de garantías. Es decir, la aparición de esta figura tiene que ver, lógicamente, con el abandono de una figura, de un instituto que ha sido muy dañino para nuestros procesos y para nuestra justicia penal, como es la del juez investigador, un juez que se hace cargo de la investigación. Este es un instituto todavía vigente en Brasil y en Argentina, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y muchas cortes supremas locales ya han dicho claramente que es un instituto incompatible con el principio de imparcialidad. Es decir, una persona que esté a cargo de la producción de información, de investigar, y al mismo tiempo que se controle, es una afectación flagrante al principio de imparcialidad. El abandono de esta figura, es decir, de un juez que investiga, fue la primera característica de los procesos de mudanza en la década del 90. Si observamos todas las reformas a los códigos procesales de la década de 1990, desde Guatemala en 1992, transitando hacia todos los códigos centroamericanos, incluso algunas de las reformas en Brasil, como por ejemplo las reglas de litigación en juicio, el listado de medidas cautelares del 2011-2012, todo ese proceso de mudanza tuvo una característica distintiva que fue erradicar la figura del juez que investiga. Por eso, la herencia española del juez de instrucción fue lo primero que las nuevas democracias, incluido Brasil, que también recuperó su democracia a fines de la década del 80, al principio del 90, ese reclamo del sistema democrático
decía claramente que un juez que investigaba y se controlaba a sí mismo era incompatible con la lógica de los nuevos sistemas democráticos. Por eso recién decía que ya ese código de la década del 40 debe ser repensado, no solo en su texto, porque ya hemos aprendido que las mudanzas no son normativas, sino que son culturales. Bueno, hay que repensar las bases funcionales de ese texto y las bases políticas, y una de las bases tiene que ver con repensar y claramente abandonar esta figura de un juez que investiga. Por eso, una de las razones del origen del juez de garantías es el abandono de la función de investigación del juez, pero al mismo tiempo una función de control del sistema de garantías, que siempre es una facultad que tiene el imputado. Lo que hace un juez de garantía es preocuparse que el imputado pueda ejercer libremente sus derechos de defensa controlando sus garantías. Y esto que hemos aprendido de Ferraioli y de toda la escuela del derecho penal liberal, lo que nos plantea es que el juez de garantía va a estar observando puntualmente 3 requisitos. Los requisitos de la teoría del delito, es decir, que no se trata de cualquier fato; los requisitos de la teoría del juicio, es decir, no se trata de cualquier proceso, sino de un proceso oral, con inmediación y contradicción; y un proceso, o mejor dicho, los requisitos de la teoría de la prueba, es decir, el acusador debe superar ciertos obstáculos. Estas son las 3 dimensiones del sistema de garantías que ese juez va a controlar. Por eso el nombre exacto es un juez de control del sistema de garantías. Y esto no es por una cuestión terminológica, sino para tener claridad sobre, sobre la base política, qué es lo que está protegiendo un juez de garantías. Por otro lado, cuando hablamos del origen histórico y la base política de un juez de garantía, hablamos también de una mudanza en el concepto de la verdad. Hoy en día, la verdad en el proceso penal es utilizada por el juez como un motor de búsqueda. Es decir, un juez que se encarga de buscar la verdad y con esto atropella todas las garantías del imputado, atropella la ubicación que el Ministerio Público y la policía, el inquérito policial, deben tener en el marco de un proceso de investigación. Bueno, la introducción de un juez de garantías rompe claramente con esta visión de la verdad como un motor de búsqueda. Por eso, recién el ministro muy correctamente sostenía que el juez de garantía es un instituto compatible con la lógica de un sistema adversarial. ¿Por qué? Porque en un sistema adversarial ya la verdad no es utilizada como un motor de búsqueda, sino como una exigencia al acusador. Es decir, ya el juez de garantías no se encarga de buscar la verdad, sino de exigírsela al acusador, al Ministerio Público o a la policía, en este caso en Brasil. Y esta es tal vez la gran clave sobre el proceso de mudanzas desde el juez actual hacia el juez de garantías. ¿Y por qué digo que esto es clave? Porque si tan solo reemplazamos el nombre de un juez investigador por el de un juez de garantías, y no entendemos que detrás de esta mudanza hay una mudanza muy determinante sobre la concepción del litigio, sobre la concepción de la producción de la información en el proceso, es muy probable que la figura del juez de garantías termine siendo más bien una reconversión de los actuales jueces. Y esto sería un enorme perjuicio, una enorme pérdida de tiempo, de recursos, de esfuerzos políticos, de esfuerzos como este, de capacitación y de difusión. Y si no ponemos en debate verdaderamente que un juez de garantías ya no busca la verdad, sino que se le exige al acusador. Y no se le exige de cualquier manera. Se le exige en un contexto de construcción colectiva de la verdad. Y esa construcción, ese modo colectivo de construir la verdad del fato y del derecho, es el litigio.
Por eso hablamos de sistema acusatorio y de sistema adversarial. Sistema acusatorio porque ponemos en cabeza del Ministerio Público la acusación, y sistema adversarial porque esa acusación debe ser construida y controvertida de un modo adversarial, es decir, fortaleciendo el litigio. Y a mayor calidad del litigio, mayor calidad va a tener la decisión judicial. Y este es el papel del juez, empujar esta nueva tradición, esta tradición de fortalecer el litigio y fortalecer el control de la acusación, pero esta tradición no hay que desconocer que el juez la va a impulsar en el marco de una tradición inquisitorial, en el marco de 80 años de un código fuertemente mixto o inquisitorial o fuertemente escrito. Entonces, la introducción del juez de garantías hoy en Brasil, mi opinión personal es que se trata de un enorme avance en términos de ir compatibilizando el proceso penal con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, pero me parece que hay que tomar la dimensión de cuáles son los efectos que debe tener un juez de garantías, y no solamente pensarlo en clave de renombrar o modificar la terminología de los actuales jueces. Y ahora voy a entrar en algún minuto más en cuáles considero que son las 3 dimensiones o 3 condiciones mínimas de eficacia de un juez de garantía. Y esta nueva tradición que debe empujar y que debe promover significa que el juez se convierta en el principal custodio de la oralidad. No hay oralidad frente al juez si no hay un buen litigio. O dicho de otro modo, solo hay un buen litigio entre el acusador y el imputado y su defensa técnica si hay un juez de control de la investigación del Ministerio Público. Si seguimos sosteniendo esta figura de un juez imbricado, involucrado en la investigación, que produce prueba, que incluso determina detenciones, muy difícilmente tengamos un punto de quiebre. A esto Ferrajoli lo llama clásicamente la disputa entre la epistemología inquisitorial y la epistemología adversarial. ¿Qué significa esto? Que hoy en día en Brasil esta epistemología inquisitorial lo que hace es que el juez se transforme en alguien a quien le van aumentando progresivamente su cognoscibilidad, su conocimiento. Entonces las partes lo que hacen es irle acercando información al juez, porque las partes son, o se convierten en definitiva, en meros auxiliares del juez, y la verdad, el proceso de construcción de la verdad, es algo que ocurre solamente en la cabeza del juez. Esto es lo que hay que romper y lo que hay que abandonar. Y este trabajo es un trabajo muy difícil, que requiere una mudanza normativa, pero que va a requerir un esfuerzo institucional en el judiciario, esfuerzos como estos que estamos teniendo ahora y que celebro, que son de capacitación y de difusión. En cambio, la epistemología adversarial lo que exige es que la verdad sea una construcción que se dé en el marco de una sala de audiencias, que se dé de una forma horizontal entre el acusador y la defensa, con sus diferentes intereses en juego, pero que el juez no es ningún gestor de intereses. El juez no va a estar gestionando el interés del acusador, por eso decimos que este es el verdadero concepto del principio de imparcialidad. Saber que el juez va a intervenir en un proceso con distintos intereses en juego, pero no va a hacerse cargo de ninguno de ellos. Por el contrario, va a estar controlando que el Ministerio Público realice su investigación sin afectar las garantías del imputado. Dicho esto, es decir, esta base más política que tiene que ver con la mudanza en el concepto de la verdad, que tiene que ver con una nueva comprensión del concepto de la judicatura, del judiciario, a mí me gustaría referirme ahora a cuáles son las condiciones mínimas de eficacia de un juez de garantía. Es decir, para que verdaderamente cumpla esta función política
de la que hablábamos recién, hay, en mi opinión, en la opinión del CEJA, es decir, en la opinión de la experiencia acumulada en nuestra América Latina, tres grandes condiciones para que este instituto, como mínima, cumpla esa función política. La primera, y que me parece pertinente dado el debate legislativo que se está dando hoy en día, es la regulación de un proceso por audiencias. Es decir, es impensable que un juez de garantías pueda actuar eficazmente si no lo hace en el marco de una audiencia oral y pública. O dicho a la inversa, un juez de garantías que actúe en un sistema escrito no es un juez de garantías. Podrá ser un juez con menores compromisos con la búsqueda de la verdad, podrá ser un juez más alejado de la investigación, pero no es un juez de control de garantías. La primera condición de eficacia de este instituto es que ese juez intervenga en el marco de una audiencia. Y en esto, la audiencia de custodia, regulada en los últimos 5 o 6 años en Brasil, ha significado claramente un avance muy importante, pero que ha puesto muy visible la función que debe tener un juez de control de la detención del imputado. Y ahí encontramos con toda claridad de qué hablamos cuando nos referimos a un juez de garantía. Con lo cual, pensar un juez de garantía en la etapa de investigación que solo intervenga en la audiencia de custodia es una mirada muy limitada sobre los alcances de su función. Sobre esto hay una enorme producción, el IBCCRIM, por ejemplo, en Brasil, ha trabajado mucho, he tenido la fortuna también de intervenir en los seminarios del instituto, que ha ido trabajando sobre estos temas y poniéndolo en debate, pero a mí me parece interesante mencionarlo en esta clave, como una condición de eficacia, como una condición de funcionamiento del juez de garantía. Luego podremos discutir cuántas audiencias, si deben ser 3 audiencias como mínimo, como creo que deben ser, si se pueden extender a una mayor cantidad, a un proceso fuertemente oral en las etapas previas, porque dejo a un lado el juicio oral que en Brasil funciona ya hace muchos años, pero me refiero a las audiencias previas al juicio oral, es decir, una audiencia de inicio, una audiencia de etapa intermedia, y las audiencias de discusión de medidas cautelares y de salidas alternativas. Estas son las audiencias básicas o base de un proceso por audiencia, y es allí en donde el juez puede verdaderamente ejercer un control del sistema de garantías, porque debe chequear que las partes puedan controvertir la información, porque debe controlar que el Ministerio Público supere los obstáculos de las reglas de la prueba, y en esto hay que fortalecer el control de la acusación de forma previa al juicio oral. Es decir, hay una enorme cantidad de funciones que solo encuentran sentido en el marco de una audiencia. La segunda condición de eficacia es colocar a cargo del Ministerio Público la política de persecución penal. Si bien en Brasil, como en algunos países centroamericanos, hay una tarefa de coordinación muy fuerte entre la policía y el Ministerio Público, un juez de garantías debe constituirse en un juez de control de la investigación del Ministerio Público y de la policía. Seguir teniendo estas funciones tan divididas y fuertemente inclinadas en la policía, en donde no existe verdaderamente una política de persecución penal, es también una limitante muy importante para que ese juez de garantías adquiera eficiencia en términos de controlar verdaderamente la investigación de los órganos de investigación o de persecución penal. Y en esto siempre decimos que el Ministerio Público en países como Brasil, como Argentina, como en México, es decir, los grandes países, los países federales, es una institución histórica. Hay países como en Chile en donde el Ministerio Público no existía y se creó hace 20 años atrás. Hay países centroamericanos como Guatemala que hace 15 años tenían 24 promotores
para todo el país. Brasil tiene la enorme ventaja de que el Ministerio Público es una institución muy fuerte, una institución histórica que tiene, de hecho, una gran presencia territorial. Lo que hay que poner en debate es si va a constituirse verdaderamente en el director, en la institución que va a marcarle el ritmo de trabajo al sistema. Entonces, una segunda condición de eficacia es pensar al Ministerio Público como una institución a cargo de una política de persecución penal que le va a permitir al juez de control de garantías también tener claridad sobre qué es lo que va a perseguir el Ministerio Público. Y la tercera condición de eficacia o de funcionamiento del juez de garantías tiene que ver con asumir una división de las funciones de jurisdicción y de administración. Esto es algo que hemos visto con mucha extensión en nuestra América Latina y que en los últimos años se ha ido extendiendo, que es asumir que así como decimos que el juez no debe hacerse cargo de la investigación, tampoco puede hacerse cargo de la administración de los tribunales, es decir, de las licencias del personal, de la compra de recursos, de la administración en términos de la gestión de los casos, de las notificaciones, del registro, todas funciones que pertenecen a un ámbito propio o especializado de la administración de recursos, así como existe una carrera de administración de empresas o administración en organismos privados, para poder fortalecer y rescatar a esta figura del juez y colocarla exclusivamente en su función jurisdiccional, es muy importante también ya ir asumiendo que es necesario dividir las funciones y que haya un órgano de administración que le pueda dar soporte al juez, pero que ya no sea una tarea, una función estrictamente de la judicatura, sino que sea una función de apoyo, una función administrativa de apoyo a la función de jurisdicción. Entonces, ya pensando en estas tres condiciones de eficacia, esto nos va llevando a una imagen muy clara, que es la de un juez o de una jueza actuando en el marco de una sala de audiencias y preocupada exclusivamente de la función jurisdiccional, ya no preocupada de la investigación, porque esto debe estar a cargo del Ministerio Público, ya no preocupado a cargo de la administración del tribunal, porque eso debe estar a cargo de lo que yo llamaría un núcleo de administración del judiciario. Y ya el juez tiene, ese juez de garantía, su preocupación puesta en trabajar sobre el caso que las partes le llevan a esa sala de audiencia, exigiéndole, por ejemplo, en la audiencia de custodia, que el Ministerio Público, que el promotor o el policía expliquen cómo fue la detención y exigiéndole al promotor que dé cuenta de ello. Sería impensable un juez de garantías que reciba el auto de prisión en flagrante y lo lea en la audiencia en ausencia del promotor. Esto sería un enorme perjuicio a la naturaleza, a la función política de un juez de garantía. Y esta es una práctica que hemos visto en Brasil y que, si pensamos en este esfuerzo que significa implementar un juez de garantía, son prácticas que se van de bruces con su naturaleza y con su razón de ser, porque lejos de reemplazar al trabajo del promotor, el juez de garantías debe exigirle al promotor que explique esa detención. Y el juez de garantías no debe tomar conocimiento de forma previa a la audiencia. Si lográramos estas tres condiciones mínimas y pudiésemos permitir que ese juez de garantías trabaje en este entorno de condiciones, vamos a dar un paso enorme para compatibilizar un proceso penal en Brasil con los estándares del sistema interamericano, con los errores y también con las lecciones que se han ido aprendiendo de 18 de los 20, 22 países de nuestra América Latina continental, que se encuentran atravesando debates muy parecidos al de Brasil. Yo estuve trabajando ayer en Uruguay en la mañana, hoy en Argentina en su justicia federal, también trabajando en la implementación, y les puedo asegurar que son los mismos debates que recién le escuchaba a la desembargadora y a la profesora Saad que están teniendo en Brasil. Es decir, hay enormes puntos de contacto
en nuestra región en torno a estos problemas. Para ir finalizando, porque me quedan 2 minutos de exposición, quiero concluir diciendo que estamos frente a una oportunidad histórica. Yo, en nombre del CEJA, celebro enormemente que estemos discutiendo sobre el juez de garantía. Nosotros hemos tenido la enorme fortuna en los últimos 6, 7 años de trabajar mucho en Brasil, de tener la oportunidad de discutir en Brasil y en San Pablo, en una gran cantidad de estados en el Brasil, de ver audiencias de custodia, de ver audiencias de júri, de también aprender mucho sobre lecciones en otros ámbitos, como en el proceso civil, en donde el Código de Brasil es un ejemplo para toda América Latina. Les puedo asegurar que el nuevo Código de Procedimiento Civil en Brasil es una referencia ineludible para todos los procesos de reforma civil hoy en día en nuestros países, y yo creo que en esto tenemos la oportunidad histórica de que en materia penal, en materia del proceso penal, también Brasil pueda dar ese paso tan necesario para abandonar una lógica que se pensó en la década del 40 en un contexto que nada tiene que ver con los problemas de criminalidad, en la forma en que se ha complejizado la criminalidad y que requiere de nuevos instrumentos de persecución penal y también de nuevos instrumentos de control de la investigación, como lo es el juez de garantía. Pero el juez de garantía pensado en soledad, pensado como un instituto aislado de estas exigencias, corre el enorme riesgo, y en mi experiencia me permito afirmar que es algo muy probable, de diluirse en las prácticas actuales del modelo mixto. Si no lo rodeamos de algunas condiciones, de algunos elementos mínimos, me atrevo a decir que luego será mucho más difícil volver a reposicionar a este instituto del juez de garantías. Bien, he cumplido el tiempo, quedo a disposición de preguntas, de comentarios, de cualquier retroalimentación. Muy agradecido a todos y a todas, y como siempre, al Superior Tribunal de Justicia, con quien venimos trabajando y mucho en Brasil, y también en otros espacios, como con María Teresa en Naciones Unidas, con quien nos hemos encontrado en Viena hace algunos años. Muy agradecido, y que tengan todos y todas muy buenas tardes. O agradecimento é nosso, professor Gonzalez, por sua muito esclarecedora exposição sobre o juiz de garantias, enfim, sobre todas as implicações que essa figura implica em qualquer sistema de justiça criminal. Acho que foi uma palestra bem complementar a que tivemos ontem, né, do professor Máximo Langer, que também trouxe considerações que eu reputo muito importantes também, ao dizer, por exemplo, que não existe um único modelo acusatório. Enfim, na verdade, não há mais exemplos antípodas de processos penais como existiam outrora. Nós temos hoje, na verdade, todos os modelos com uma estrutura acusatória, alguns com maiores ranços inquisitoriais do que outros, né? Como é o caso ainda no Brasil. Quando eu ouço as suas palavras, eu já me recordo de algumas situações muito concretas, né, que nós ainda temos no Brasil, como a possibilidade de audiência sem a presença do Ministério Público, né, como foi mencionado, e o que soa muito insólito, né, para um sistema em que a figura do juiz, tanto na fase inicial, basicamente para assegurar a preservação das liberdades públicas e controlar a investigação, como durante a fase judicial de instrução e julgamento, para regular a atividade das partes, assegurando que tanto o acusado quanto o Ministério Público tenham as mesmas oportunidades, os mesmos direitos, que, portanto, nessa construção coletiva da verdade, que o senhor bem mencionou, haja, de fato, um processo dialógico com equivalência de poderes e deveres, né, e direitos por ambas as partes. E o Ministério Público que também seja não apenas um órgão de acusação, mas, acima de tudo, um fiscal do direito, um custos iuris.
E isso implica, tanto da parte do juiz quanto da parte do representante do Ministério Público, acima de tudo, uma postura permanentemente voltada a assegurar que aquela persecução penal não se distancie do modelo civilizatório, digamos assim, que foi conquistado paulatinamente a partir da inauguração dos códigos modernos, né? Enfim, a partir do iluminismo, sobretudo a partir de Beccaria, com toda a sua principiologia penal. Acho que nós temos muito ainda a caminhar, né, na questão da oralidade, né? Nós ainda somos muito apegados à escrita, nós ainda temos dificuldades com a imparcialidade, né? Acho que não por um desejo consciente do juiz, mas por uma estrutura mesmo. Se nós lembrarmos que no Império tínhamos chefes de polícia designados entre desembargadores e que juízes exerciam também funções policiais, nós podemos deduzir daí que essa formação, digamos, não tão longínqua no tempo, moldou um pouco essas dificuldades que nós temos hoje, que foram agravadas por um código que hoje ainda é um código, vamos dizer assim, formado em um período de pouco iluminismo na nossa história, né? Bem, eu só para alimentarmos o debate, eu não recebi aqui nenhum questionamento, faço um registro, por oportuno, da presença do nosso querido colega ministro Reinaldo Salles da Fonseca, que enviou mensagem de cumprimentos a todos, particularmente ao expositor, mas não vi nenhuma pergunta, não sei se o doutor Marconati poderia me dizer algo, mas eu, até que chegue uma pergunta, eu lhe encaminharia uma. Professor Gonzalez, a estrutura ideal, segundo me parece, né, de um processo penal acusatório traz como modelo ideal, evidentemente, né, a ideia de que existam 3 juízes, um juiz para regular a investigação, controlar a investigação, a legalidade da investigação, assegurando as liberdades públicas, um segundo juiz para o recebimento da acusação, para o juízo de admissibilidade da acusação, e um terceiro juiz para instruir e julgar a causa, né? Para julgar efetivamente. Me parece que na Itália temos mais ou menos isso, né? Um juiz, o giudice delle indagini preliminari, que faz, às vezes, do juiz das garantias, o juiz da audiência preliminar e, por fim, o órgão jurisdicional que vai julgar a causa. Mas, em geral, nós temos apenas 2 figuras, o juiz das garantias e o juiz da instrução e julgamento, como é o modelo proposto aqui agora. Só que o nosso modelo atribui ao juiz das garantias o recebimento da denúncia. Imagino que para preservar o juiz que irá julgar desta prévia avaliação a respeito do material probatório que foi trazido pelo Ministério Público e pela polícia, preservando-o, portanto, na sua imparcialidade. Por outro lado, esse juiz que vai receber a denúncia foi o mesmo que eventualmente decretou uma prisão preventiva no inquérito e, de alguma forma, se influencia por essa avaliação, ainda que de um certo modo precária, mas é uma avaliação que depende da certeza da ocorrência de um crime e da constatação de indícios da autoria, né, indícios suficientes de autoria, e mais ainda de uma afirmação do perigo que a liberdade do réu representaria. Portanto, há uma certa avaliação quanto ao comportamento daquele investigado, que agora será objeto de uma decisão de recebimento da denúncia. Então, nessa dupla possibilidade, digamos assim, professor Gonçalves, na sua opinião, qual seria o modelo melhor, né? O modelo que deixa para isso só de lege diferenda, porque o nosso modelo é o que o juiz que recebe a denúncia não vai julgar, mas ele, por sua vez, ele acompanhou a investigação. Esse modelo é melhor do que outros que atribuem ao juiz do processo, do julgamento, essa função de receber a denúncia, receber a imputação, né, a acusação do Ministério Público?
Bien, ministro, muchas gracias por la pregunta. Me parece que aquí lo primero que hay que decir es que hay que trabajar con un concepto de flexibilidad. Es decir, el sistema de asignación de jueces no debe ser rígido, en el sentido de que los jueces puedan intervenir indistintamente en diferentes causas. El concepto de erradicación de la causa es un concepto que no es compatible con el del juez de garantía, es decir, es un juez que indistintamente interviene en cualquier causa. Eso es lo primero. Lo segundo, siempre decimos que el cambio, es decir, la mudanza de juez debe darse entre el juez que controló la investigación y el juez de juzgamiento o de juicio oral. Ese es el único y principal mudanza que debe darse. Luego, si el juez intervino en la audiencia inicial, es decir, en el control de la detención, y también recibió la denuncia y tomó alguna decisión sobre la privación de libertad, como no son decisiones sobre el fondo, es decir, no está determinando si la persona es culpable o inocente, no habría una afectación al principio de imparcialidad. Porque al fin y al cabo lo que el juez está haciendo es controlar la investigación del Ministerio Público. La controla al momento en que se solicita una privación de libertad o la controla al momento en que se presenta una denuncia. Entonces, no tenemos mayores problemas, digamos, o no vemos mayores problemas en que se trate del mismo juez. De todas formas, si trabajamos bajo este principio de flexibilidad, este núcleo de administración que debiese constituirse es el que va a estar observando esto. Y, por ejemplo, asignando a un juez distinto si ya intervino previamente y claramente bloqueando al juez que intervino en la investigación para que no sea el mismo que interviene en la audiencia de juicio. Entonces, para decirlo en claro, hablamos de dos jueces. Un juez que interviene de forma previa a la habilitación del juicio y un juez de juzgamiento, y esto sí claramente, como ocurre en Brasil, como usted decía, deben ser distintos. Muito bem. Ótimas colocações. Obrigado, professor. Bem, eu acho que já são 20 horas, né, e 1 minuto. Creio que temos primado pela pontualidade, tanto no início quanto no encerramento. Se o doutor Daniel Marconati e a ministra Maria Tereza não tiverem nenhuma observação a fazer, eu encaminharia para o encerramento. Agradecendo, acima de tudo, ao professor Leonel Gonçalves por sua excelente exposição e convidá-lo a voltar outras vezes. Agradecer a companhia dos estimados componentes da mesa, ministro Sebastião Rey Júnior, desembargadora Salisa Sanfonetti e doutora Marta Saad. E, mais uma vez, ao Daniel Marconati e à ministra Maria Tereza, o meu sincero agradecimento e a essa audiência tão qualificada que nos acompanhou até agora, nesta quarta-feira de debates. Desejo a todos que, no prosseguimento dos trabalhos da jornada de Direito Penal e Processual Penal, amanhã e depois, possamos juntos construir algumas conclusões importantes para o aperfeiçoamento da justiça criminal brasileira. Muito obrigado a todos. Boa noite. Com a palavra, o juiz federal e coordenador-geral da jornada, Daniel Marchionati. Eu gostaria só de deixar um recado final para os inscritos na jornada. Eu lembro que o evento vai acontecer amanhã pelo Zoom. Você deve já ter recebido na sua caixa de e-mail o link. Iniciaremos às 9 horas. Baixe o aplicativo, separe seu fone de ouvido. Aqui na descrição do vídeo nós temos um tutorialzinho em PDF de como conectar, e em vídeo também, de como conectar no Zoom e como aprender a usar a mãozinha virtual, que vai ser a sua forma de pedir a palavra para participar dos debates. E as votações elas vão acontecer por via eletrônica, num sistema que chama VotaJude,
que funciona em qualquer navegador da internet, também vai ser, o acesso está aqui na descrição, tem um tutorial ali também, e você vai usar também o link, o e-mail que você cadastrou na jornada para fazer o login e as votações. Agradeço a todos a atenção e uma boa noite, até amanhã.